Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus e que o Espírito Santo, ele seja o teu guia, ele te direcione, ele te oriente, ele te dê a direção. Nós estamos aqui para mais um devocional e esse devocional, ele fala sobre o reino de Deus, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eu estava meditando hoje, porque hoje nós temos uma corrente de oração muito importante na igreja e o Senhor, ele me deu uma direção e eu fui por uma direção e eu entrei num estudo que eu não gosto muito de entrar, que é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Eu não gosto de entrar muito nesse estudo da morte de Jesus, porque é um estudo de muito sofrimento, né? É um estudo que eu sinto um pouco do que Jesus sentiu, né? Então, a gente foge de informações tristes e a gente pega aqui uma informação muito triste, que é o sacrifício de Jesus, como ele foi punido, covardemente punido. Mas Mateus, capítulo 3, versículo 2, diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Em alguma versão, é chegado o reino dos céus. Então, o arrependimento, ele é a base, é um dos pilares fundamentais da nossa fé. Porque desde o tempo antigo, né, desde a época do nosso Senhor Jesus Cristo até os dias de hoje, Deus, ele chama o seu povo, ele convoca o seu povo para o arrependimento. Essa parece ser uma missão eterna de Deus. Eterna não, porque vai ter um fim, né? Mas Deus, ele em todo momento, até quando Jesus opera os milagres, até quando nós estamos, por exemplo, nas correntes de oração, o Espírito Santo, ele dá a direção dentro da palavra para chamar o povo de Deus ao arrependimento. Quantas vezes eu estava ali no altar, na comunidade Família de Deus, ministrando uma corrente como a que nós vamos ter hoje, que é da Águas que Curam, e de repente o Espírito Santo nos leva a uma palavra de arrependimento como um caminho de restauração, um caminho de cura e um caminho de salvação. É o que, inclusive, nós vamos estar fazendo lá hoje. Então, muitas vezes, o que acontece? O pecado, ele entra de uma forma sutil nas nossas vidas, sem que a gente perceba. Sem que você perceba, de repente o pecado entrou na sua vida. Ele vem calçando sapatinhos de algodão. E nós acabamos nos afastando da presença do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado, ele nos afasta de Deus. E aí a gente acaba se afastando da presença de Deus, entra num estágio de frieza. Você ora, parece que a sua oração não passa do teto, você sente desânimo, você não sente mais a importância de participar da ceia. Mas a notícia boa é de que Deus, ele é misericordioso, exatamente. Deus, ele é misericordioso e ele sempre nos dá uma oportunidade de recomeçar. E hoje, nesse exato momento, você pode recomeçar agora. Porque o arrependimento, ele não é apenas sentir remorso, não é apenas sentir tristeza pelo que você fez. Arrependimento é tomar uma decisão firme e mudar de direção. E por que eu preciso de ter esse arrependimento? Porque quando eu não vivo o arrependimento verdadeiro,
eu estou novamente levando Jesus à crucificação. E a crucificação de Jesus, ela foi terrível. Jesus, ele chegou no ápice do sofrimento na cruz. Não foi só o suar gotas de sangue, mas você vê, lá no tempo da Bíblia, no tempo de Jesus, o banheiro que nós temos hoje é diferente. Nós temos hoje um banheiro que você tem ali o seu vaso sanitário, né, a sua latrina, onde você faz as suas necessidades. Mas na época de Jesus, você pode até pesquisar, você pode fazer uma pesquisa, você vai ver que o banheiro, ele tinha várias latrinas, vários vasos sanitários, né, vamos assim dizer, um do lado do outro, onde as pessoas faziam as necessidades ao mesmo tempo, né? E para que eles não ficassem doentes, para que eles não fossem contaminados por bactérias, eles tinham um vaso cheio de vinagre, aonde eles pegavam uma esponja e se limpavam. Exatamente, uma esponja embebida de vinagre era o papel higiênico que eles tinham para limpar das suas necessidades. E aquela esponja, ela ficava ali, eles passavam uma água, ficava ali, e depois eles usavam novamente no vinagre para poder se limpar. Aquilo matava as bactérias, né? Fazia com que eles não tinham doenças, era o que eles tinham desenvolvido na época para matar as bactérias. Se você vê todo o sacrifício que Jesus fez, dilacerado pelo chicote, rasgado, ossos expostos, porque o azorrague, que era o chicote de 7 pontas, com uma bola de ferro na ponta, rasgou a carne de Jesus. Jesus estava morrendo e ele sente sede. E se você ler no texto da crucificação, o texto diz que tinha ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados, eles levavam nas suas missões. Por quê? Porque se eles precisassem fazer as suas necessidades, eles procuravam ali um cantinho, fazia as suas necessidades, pegava a esponja, se limpava. Agora, imagina os soldados sem os seus cuidados, né? Como estava o estado daquela esponja. E Jesus sente sede. Eles pegam aquela esponja que eles usavam para limpar as suas necessidades, colocam na ponta de uma vara e passam na boca de Jesus. No ápice do sofrimento de Jesus, no ápice da dor de Jesus, eles fazem isso. Um dia eu vou contar a história da verdadeira crucificação, não a história que você conhece, não a história que você sabe, mas a história que realmente está registrada, a história verdadeira da crucificação de Jesus. Tudo isso Jesus passou para perdoar os seus pecados. Você imagina você dilacerado, arrebentado, sangrando, fraco, sem força, com sede. Eles fazem isso. Então, quando nós não arrependemos do que nós fazemos e continuamos vivendo no erro, nós estamos crucificando Jesus de novo. É o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 6. A pessoa crucifica Jesus de novo. Então,
é necessário a gente tomar uma decisão firme e mudar de direção. Se arrepender verdadeiramente. O apóstolo Paulo, ele fala assim que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Mas a tristeza para o mundo opera a morte. O que é a tristeza para o mundo? A tristeza para o mundo é o remorso. Judas sentiu remorso e se matou. Veja que a tristeza que ele sentiu era um remorso, era uma tristeza para o mundo, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que gera a morte. E Pedro se arrependeu para Deus. Pedro também errou, mas ele se arrependeu para Deus. E o que aconteceu com Pedro? Ele se tornou um grande apóstolo. Então, é necessário a gente se arrepender, é necessário a gente reconhecer o nosso erro, a gente admitir que nós pecamos, sentir tristeza pelo pecado que foi cometido, não por medo das consequências, mas porque ferimos o coração de Deus e porque estamos dizendo que aquela cruz não foi nada. Porque quando pecamos, nós chutamos a cruz, cuspimos na cruz. É como se aquilo não fosse nada. Uma outra coisa importante é abandonar o pecado, é se afastar do erro, buscar uma vida de santidade a Deus. É mudar de vida, é se comprometer, viver de acordo com a vontade de Deus. É assim que é o arrependimento para a vida eterna. Então, os profetas, se você vai ver os profetas chamando as pessoas para o arrependimento, o Senhor Jesus Cristo, João Batista, ele batizava para arrependimento. É ou não é? Arrependei-vos, convertei-vos dos seus pecados. Então, em todo tempo, a palavra de Deus, ela nos chama para um arrependimento, para viver uma nova vida com o Senhor Jesus. Já está ficando longo o devocional, vou parar por aqui. Mas se arrependa, busque ainda hoje a direção que o Espírito Santo possa te dar para você seguir um caminho de luz, seguir um caminho de vida. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo poder da cruz, aceita essa pessoa de volta e perdoa os nossos pecados. Nós não estamos aqui para levar Jesus novamente à cruz, mas nós estamos aqui para viver o arrependimento verdadeiro, abandonar a nossa vida de pecado e seguir o caminho de luz, o caminho de vida, que é o caminho que vai nos conduzir ao teu reino. E Jesus é esse caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Então perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. E hoje nós fazemos um voto, um compromisso de buscar uma igreja séria, verdadeira, que prega a palavra verdadeira, que ensina a verdade. Eu não quero mais ir para a igreja para buscar namoro, para ver as pessoas, para viver uma vida de fofoca, uma rodinha de fofoca, uma rodinha de intrigas, ou porque eu não tenho nada para fazer. Nós buscamos o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E a tua igreja não é um ponto de encontro, é um cenáculo de oração, é um santuário, onde o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Ele habita. Então, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Faça esta oração que eu fiz. Faça esta oração com as tuas palavras, com a tua voz.
e declare o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, na sua vida. Que Deus te abençoe. Shalom.